Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia. E eu quero convidar você a meditarmos juntos. Nós vamos agora continuar a adorar, mas adorar meditando na palavra de Deus, nos alimentando com a palavra viva de Deus. Abra a sua Bíblia, seu celular, seu tablet, sei lá o que você tem na sua mão, mas amém. Lá no quarto livro da Bíblia, o livro de Números, tá bem? Números, capítulo 22, o verso 21. Essa palavra que eu tenho no meu coração, na verdade é uma palavra que eu já guardo ela já tem bastante tempo. E ela tem uma chamada, é um apelo que nós fazemos ao Senhor. Pai, faz a jumenta falar. Tem a ver com a história de um homem que viveu um pequeno drama diante de Deus, que foi Balaão, né? E se você já conhece essa história, ou se você não conhece, você vai conhecer agora um pouco dela, tá bem? E o Senhor vai falar com você e comigo, eu tenho certeza disso neste momento. Números, capítulo 22, a partir do verso 21. Amém? A palavra de Deus então diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso, a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, ou talvez na sua Bíblia esteja escrito não jumenta, mas mula, né? Mesma coisa, da mesma família de animais, tá bem? Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso, Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Ou seja, a jumenta sentou, a jumenta desmontou no chão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então, o anjo do Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você? Para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: olha a loucura. Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta então disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Então ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Diga comigo: abriu os olhos. E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que o Senhor estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com estes homens, mas fale somente o que eu lhe disser.
Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Amém, meus queridos? Tem gente que diz que Deus é semelhante a um senhor emburrado, carrancudo, né? Mas a gente, ao ler um trecho como esse da palavra de Deus, a gente percebe que Deus também tem muito bom humor, né? Ele ensina, ele ministra, ele corrige a vida deste homem, ele trabalha na vida deste homem de uma maneira que não tem como não achar engraçado, né? Ao meditar, todas as vezes que eu leio essa história, eu falo, Senhor, como nós às vezes nos parecemos com... Uma vez eu vi um pastor, há muitos anos atrás, na nossa igreja mesmo, falando como galinhas tentando teclar o teclado de um computador. A gente às vezes se bate, às vezes a gente segue por caminhos que a gente inventa e acredita de verdade que é a coisa certa. E Deus o tempo todo tentando nos direcionar, nos mostrar e a gente se batendo com isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, meus queridos, falar, por causa do teor dessa história aqui, falando como que Deus mandando um anjo para matar, que este texto, ele faz parte da palavra de Deus revelada na antiga aliança. Nós não vivemos mais na antiga aliança, nós vivemos na nova aliança, amém? E nesta nova aliança, a vida que nós vivemos na presença de Deus não é mais sustentada pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Eu digo isso, meus queridos, porque na velha aliança, o que Deus fez com o povo na terra foi uma tentativa de mostrar que não existe gente boa o suficiente diante da santidade de Deus, da perfeição de Deus. E Balaão foi mais uma destas pessoas que mostrou, que ficou comprovado diante da vida dele, que na terra não existe ninguém bom o suficiente que se compare à santidade, ao nível de perfeição, de majestade de Deus na terra. Tem gente que se acha, só porque nunca matou ninguém, só porque nunca, nunca foi preso em nenhum vício, não fez nenhum tipo de coisa escandalosa, que se acha uma pessoa boa o suficiente, perfeita o suficiente. É como uma galinha tentando teclar o teclado de um computador. As nossas bondades, a nossa justiça, são sujeira comparado com o nível de santidade, de glória do nosso Deus eterno. E este tempo da velha aliança, ele foi útil para este propósito, para mostrar para as pessoas que quando o ser humano tenta buscar a Deus, pelo seu próprio esforço, pelos seus próprios méritos, pela sua própria justiça, a sua própria bondade, este esforço nunca vai dar certo, porque o ser humano sempre terá problemas com o pecado. E é neste entorno, então, que Jesus está lidando. E na antiga aliança, era assim mesmo que era demonstrado diante das pessoas na terra. A pessoa que não seguir fielmente nos caminhos de Deus, ou, pior ainda, se ver lutando contra Deus, esta pessoa será punida com a morte. E isso aconteceu muitas vezes. Ou seja, era Deus colocando um espelho diante da justiça do próprio ser humano, mostrando, olha, você está tentando ser bom pelo seu próprio esforço, e você está vendo que nunca vai dar certo. Se Deus tratar o ser humano conforme ele merece, todos nós, eu, você, se Deus nos tratar conforme nós merecemos, a palavra de Deus vai dizer, não há ninguém que seja justo, ninguém que faça o bem natural, espontaneamente, nesta terra. E portanto, todos pecaram. E por terem pecado, estão destituídos, estão afastados permanentemente da glória de Deus. Se Deus fosse nos tratar conforme a gente merece, a única coisa que a gente merecia seria a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Glória a Deus, porque Ele não nos trata como a gente merece. Amém? E na verdade, queridos, Ele não tratou Balaão como ele merecia também. E Balaão, além de tudo, ele tinha um coração bem pervertido. Essa é a verdade.
a respeito desse homem. Porque o que a gente vê aqui, e talvez seja importante eu explicar um pouco disso, de onde vem essa situação em que Balaão está montado numa jumenta viajando? O que está acontecendo no entorno dessa história aqui, meus queridos, se você não conhece a palavra de Deus, essa história, o que acontece é que Deus tinha uma promessa de formar um povo que o conhecesse e vivesse na sua presença, um povo para ser uma bênção para todo o restante da humanidade. A vontade de Deus é que a bênção dele se estenda a todas as famílias da terra. E ele foi então preparando esse povo e preparou também um lugar para este povo viver. E esse povo ficou conhecido como o povo de Israel. Era uma das formas. E eles estavam então viajando, peregrinando na direção desta terra em que Deus preparou para eles se estabelecerem. E ali serem uma nação de bênção para toda a humanidade. Nesse percurso, eles passavam no meio de outros povos. E aqui neste contexto, eles estão passando no meio de uma nação, atravessando uma nação chamada Moabe, de um rei chamado Balaque. E o que acontecia era que Deus estava guardando esse povo e fazia isso das formas mais extraordinárias. E o que Deus estava fazendo no meio desse povo já estava chegando aos ouvidos dos outros povos. E o rei Balaque, quando o povo de Israel estava atravessando a terra de Moabe, ele ficou espantado e ele falou: esse povo vai nos destruir. Eles não estão aqui só para atravessar o nosso território. Portanto, nós precisamos fazer alguma coisa. Só que Balaque já sabia que povos maiores e mais fortes, como o Egito, por exemplo, tinham se levantado contra o povo de Deus, contra Deus e contra o seu povo. E nenhuma força na terra foi capaz de superar a força deste Deus e deste povo. Portanto, Balaque, ele entendeu: se eu levantar o meu exército para ir contra este povo, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eles são numerosos, eles são fortes e eles ainda têm o principal. Eles têm um Deus que é maior do que todos os deuses, que está a favor deles, que está diante deles para guardá-los, para protegê-los, defendê-los. Então eu preciso montar uma estratégia. E a estratégia de Balaque foi ir atrás de um vidente. Alguém que tinha experiências espirituais e tinha contato com os deuses. E aí então ele manda ir buscar este homem, o Balaão, que se dizia que era um bom vidente, que tinha contato com as entidades espirituais. Para quê? Para que Balaão cortasse, entrasse na relação entre Deus e Israel e pedisse a Deus para abençoar aos moabitas e não mais aos israelitas. E o rei Balaque começou a tentar convencer Balaão, e Balaão se fazendo. Mas a Bíblia mostra o caráter de Balaão, que não era bom. Ele gostava de dinheiro. E ele era um religioso que fazia qualquer coisa, desde que ele fosse bem pago para isso. Ele estava disposto a invocar o nome de qualquer Deus. Ele era uma pessoa disposta a invocar o nome de fazer qualquer tipo de trabalho, desde que ele fosse bem pago para isso. E Balaque vinha tentando seduzir Balaão. E Balaão vinha se fazendo, como a gente fala. Porque ele falava: não, veja bem, esse Deus aí é um Deus forte. Porque Balaão já sabia também a respeito do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Ele falava: olha, eu não posso orar contra esse Deus. Na verdade, o que Balaão estava fazendo era tirar o corpo fora, meus queridos. Ele estava tentando fazer de tudo para não se envolver nessa história. Falando: não, eu vou fazer somente o que Deus me mandar fazer. Então eu não posso ir, mesmo que você me dê todo o dinheiro do seu reino, enfim. Então ele estava resistindo, porque ele não queria se envolver numa enrascada. Até então que Balaque faz uma proposta para ele tão sedutora, mas tão sedutora, que então Balaão chega e fala: então vou fazer o seguinte, eu vou orar para Deus. Eu vou perguntar para Deus se eu devo ir. E aí então Deus, que já conhecia o coração pervertido de Balaão,
Quando Balaão faz uma de suas orações lá, Deus, curiosamente, lembra-se do que eu falei no começo, que Deus tinha um senso de humor? Deus tem um senso de humor. Muitas vezes quando Ele trabalha nas vidas das pessoas. E Balaão ora para Deus inadvertidamente, assim. E ele ora para Deus e Deus resolve responder a oração de Balaão. E ele fala, Balaão, então vai. Vai então. Faz então o que você está me pedindo. Mas porque Deus já sabia do coração de Balaão. Que ele queria, na verdade, se envolver num jogo espiritual e lucrar com isso. E é por causa disso, meus queridos, olha só o que está acontecendo aqui. E que é uma coisa, gente, que eu já vou cortar o caminho aqui, já vou começar a ministrar no seu coração aqui. É uma coisa que eu vou dizer para você que muitas vezes Deus faz com a gente. Muitas vezes a gente ora, pedindo coisas para Deus, e que Deus, na sua sabedoria eterna, Ele não quer dar para a gente, porque Ele já está vendo lá na frente. Ele não pode abençoar aquilo que não é verdadeiro, que não é segundo os seus caminhos, que não é eterno. Mas às vezes a gente pede tanto, insiste. E às vezes tem situações onde as pessoas brincam com Deus, dizendo, Senhor, se essa porta aqui se abrir, eu vou entender que é o Senhor que está permitindo que aconteça. E eu, de vez em quando, eu falo sobre isso aqui. Meu querido, minha querida, não faça essa brincadeira com Deus. Porque às vezes você pode querer tanto que uma porta se abra e ela pode acabar se abrindo. Ainda que não seja a mão de Deus que está abrindo essa porta. Portanto, a gente precisa ter esse discernimento. Qual é a mão que está abrindo a porta? Qual é a mão que está abrindo portas na nossa vida? Que está criando oportunidades na nossa vida? Será que é a mão que vem dos céus? Ou é aquela mão carrancuda, com umas unhas pretas, peludas, enormes, cheirando enxofre? Uma mão que vem do fundo do inferno. Não, eu estou abrindo aqui uma oportunidade para você ser feliz. E a gente está lá orando, Deus, abre a porta, se a porta se abrir é do Senhor. Deixa que vá então, Se você quer tanto ir, você não quer ouvir a minha voz, você quer que eu ouça a sua voz, então vá. Vá e viva o que você está querendo viver. E foi o que Deus fez com Balaão também. Quer, Balaão? Então vai. Vai, Balaão. Vai lá com Balaque. Vai lá orar a mim para eu deixar de abençoar Israel, para eu passar a abençoar Moabe. Um povo que não me conhece, um povo que não crê em mim, um povo que não confia na minha verdade, nas minhas palavras. Se você acha que isso vai dar certo, então vá. Mas aí então, quando Balaão está nesta trajetória, e aqui que nós estamos meditando, é em cima disso, Balaão está viajando com a sua mula, com a sua jumenta, em direção ao território dos moabitas. E curiosamente o que o texto vai dizer, meus queridos, é que Balaão, ele está viajando, mas ele está tão entorpecido, e entenda isso daqui como uma verdade espiritual, como uma ilustração espiritual. Ele está viajando, e nesta viagem, Deus então, e isto é uma coisa que na velha aliança também acontecia, os anjos de Deus trabalhavam tanto pela justiça e para defender o povo de Deus, quanto para lutar contra pessoas que se levantavam contra Deus. Hoje não mais, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, em Cristo Jesus, são espíritos ministradores que trabalham a serviço dos filhos de Deus. Eles estão hoje trabalhando para nos servir, para cuidar daqueles que creem em Jesus Cristo. Aí então esse anjo se levanta. Mas Balaão não vê o anjo. Mas a mula de Balaão, os olhos da mula, da jumenta, estavam mais abertos que os olhos do ser humano, seu dono. A jumenta vê o anjo aparecer na frente dele e ela dá no pé. E aí então Balaão, como às vezes, algumas pessoas que cuidam de animais, enfim, ele deu umas varadas e ele foi perdendo a paciência. Ele estava tão obstinado e ele queria só uma coisa, porque a oferta que o rei Balaque fez era muito volumosa, e ele queria então se envolver com aquilo e tal, e ele só via aquilo.
E a jumenta corria para cá uma vez, a jumenta corria para lá 2 vezes, e ela fugia, e Balaão batia nela, e fazia isso. Uma hora a jumenta se espantou, porque o anjo apareceu na frente, e a jumenta se encostou num muro de pedra, perto de uma vinha, espremeu o pé de Balaão, imagina a dor dele. Aí é que ele ficou virado mesmo. E chegou na 3ª vez, ele pega a vara dele e caceta na sua jumenta. E bate com força na sua jumenta. E aí então, Deus faz com que a jumenta abra a sua boca. E por que a jumenta abre a sua boca, meus queridos? Porque ela, nessa situação aqui, curiosamente, tinha mais lucidez do que este homem aqui. A jumenta falando, nós devemos entender isso daqui como sendo a última tentativa para Balaão ouvir a Deus. É uma situação absurda, é fantástica, é um milagre de verdade. Mas é como se Deus assim, você não me ouve, você não ouve o meu testemunho. Então vamos ver se uma jumenta abrindo a boca para falar com você como se fosse gente, se você escuta, se você presta atenção na minha voz. Ou seja, Deus estava demonstrando, Balaão, eu já estou a ponto, já estou muito perto de soltar você e deixar você viver a sua vida do jeito que você quer e encarar as consequências disso. Aí então, de uma hora para outra, os olhos de Balaão se abriram também. E ele viu o que a jumenta já estava vendo há muito tempo. Que o anjo de Deus estava lá para repreender a Balaão. E que se ele continuasse naquela viagem, Deus não permitiria e tocaria na vida dele, com certeza, porque ele não permitiria que o seu povo fosse atrapalhado no seu caminhar segundo o propósito de Deus. E aí então ele conversa com o anjo, e aí o texto diz que ele se quebranta. Mas a Bíblia, na sua narrativa seguinte, vai dizer que ele se quebranta por enquanto, mas ele não se quebranta totalmente. Mas nesse momento aqui ele percebeu, eu estou lutando contra Deus. Não tem como. A minha justiça, a minha verdade serem superiores à justiça e à verdade de Deus. Os meus caminhos, eu tentar fazer algo contra a obra de Deus. E aí então o coração dele se quebranta, e aí ele resolve perguntar ao anjo, anjo, por favor, me perdoe pelo que eu estou fazendo. Então eu quero te perguntar, a vontade de Deus é que eu volte para minha casa? Se você dizer que eu devo voltar, eu largo tudo e volto agora. Ele falou, não, agora você vai. Porque agora você está entendendo que não há como lutar contra Deus. Vá, mas quando você chegar lá a Balaque, você faça o que eu disser para você fazer. E não o que você quiser fazer para agradar ao rei Balaque. Meus queridos, sabe qual que é o que está em torno, a moral que está por trás dessa mensagem aqui? Esse momento em que a jumenta começa a falar, sabe o que isso daqui significa? Nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Todos nós temos momentos na nossa vida onde a jumenta começa a falar com a gente. E como eu disse lá atrás, o momento quando a jumenta começa a falar é quando Deus já está utilizando as últimas tentativas para abrir os nossos olhos, para nos mostrar o caminho dele e que o caminho que a gente está vivendo está sendo diferente do dele. É quando a gente está em uma fase da nossa vida, e de vez em quando a gente entra em umas fases assim da nossa vida, em que a gente está tão cheio de problemas, em que a gente está tão cheio de ideias fixas, que nós queremos e queremos e queremos, que nós mesmos criamos dificuldades na nossa própria vida por causa da teimosia em não seguir a voz de Deus. Sabe que às vezes essa situação, Balaão, agora ele estava com um machucado no tornozelo, ele estava brabo, mal-humorado, porque a jumenta dele não obedecia a ele. E se perguntasse, Balaão, está tudo bem com você? Não, eu estou brabo, estou com o tornozelo machucado aqui, minha jumenta me prensou no muro, enfim. E de vez em quando, meus queridos, a gente se vê assim,
fases da nossa vida onde a gente está com a cabeça cheia, a gente está impaciente, a gente está mal-humorado. As falhas que as pessoas cometem em torno de nós deixam a gente irritadíssimo. E sabe qual que é a razão disso? Nós mesmos. O problema não são as pessoas. O problema não são as coisas que estão acontecendo errado em torno de nós. O problema é que o nosso coração, ele está pesado, ele está entorpecido. Existem fortalezas em torno de nós que fazem a gente ver somente o que a gente quer, somente o que a gente pensa, e a gente não escuta mais a voz de Deus. São nestes momentos críticos da nossa vida, meus queridos, quando a gente está frustrado, quando a gente está brabo, quando a gente está mal-humorado, quando a gente está, como diz a minha mãe, que é mineira, soltando fogo pelas ventas. Ela falava isso muito para mim, para os meus irmãos. Tá nervosinho, né? Tá soltando fogo pelas ventas. E aí o Senhor, às vezes, faz uma jumenta falar diante de nós, como que mostrando, por que você está assim? Você consegue entender? É por causa da jumenta. É por causa do meu marido. É porque nada dá certo na minha vida. É porque as pessoas falham comigo. E Deus, às vezes, abre uma jumenta, a boca de uma jumenta para falar com a gente, para mostrar. Você tem certeza que o problema são essas coisas? Você tem certeza que o problema são estas pessoas? Dá uma olhada no teu coração. Dá uma olhada com o que você está fazendo com a tua vida. Dá uma olhada sobre os meus caminhos e veja o caminho que você está seguindo. Aonde é que está o problema, meu querido, minha querida? Gente, sabe por que a gente demora em obedecer quando Deus fala com a gente? Às vezes Deus usa alguém para falar com a gente, para levantar, meu querido, levante-se, vai fazer tal coisa, enfim. Às vezes o próprio Deus nos chama com a sua voz dentro do nosso coração, para fazer a obra dele, para fazer algo dentro da nossa casa, enfim. Sabe por que a gente é lento às vezes em obedecer? Que a gente demora em dar uma resposta positiva? Porque a gente fica esperando precisar não obedecer mais. Será que se eu ficar mais um pouquinho? Será que se eu demorar mais um pouquinho? Será que Deus muda de ideia e para de me chamar? Aí eu não preciso ir. Porque a minha vontade, às vezes, é de não ir. É de não obedecer. Talvez Deus mude de ideia se eu demorar um pouquinho. É por isso, meus queridos, que às vezes a gente lerda em obedecer. E a própria palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, vocês se tornaram lentos. Vocês se tornaram lentos demais. E às vezes a gente se sente triste. Poxa, por que eu não vivo? Por que eu não sinto? Por que eu não experimento? Por que eu não conheço mais de Deus? Por que a minha vida, que eu não consigo ter experiências de mergulhar mais profundamente em intimidade com Deus? Muitas vezes porque nós nos tornamos lentos em obedecer, em fazer aquilo que Deus está colocando diante de nós, porque a gente está esperando a hora que não precise mais se levantar. Ai, que bom, Deus levantou outra pessoa no meu lugar. Vou sentar de novo e ficar aqui na minha zona de conforto. Meus queridos, nós não precisamos esperar a jumenta falar. Eu acredito que você está entendendo junto comigo que no momento, se você ou eu chegamos na fase da nossa vida onde a jumenta começa a falar, é porque a coisa já está ficando muito ruim na nossa vida. A gente precisa, na verdade, prestar atenção na verdade de Deus, no caminho do Evangelho. Existe uma declaração maravilhosa na palavra de Deus que diz em Romanos capítulo 12, onde o Senhor vai dizer, ofereçam os seus corpos em sacrifício vivo, não sacrifício de morte. Deus não aceita nenhum sacrifício de morte de nenhum de nós. O único sacrifício de morte que Deus aceita é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluias. O sacrifício que Ele espera de mim, o sacrifício que Ele espera de você é sacrifício de vida, sacrifício de louvor, sacrifício de amor. Apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a adoração que Deus se agrada. Não se conformem com este mundo, mas deixem que Deus transforme a sua mente. Porque se Deus transformar a sua mente, você estará apto, você terá condições de experimentar a vontade de Deus. Sabe por quê?
Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não tem lugar melhor para a gente estar do que no centro da vontade de Deus. Mas o centro da vontade de Deus precisa ser escolhido, queridos. Deus não força. Lembra-se do que eu falei? Nova aliança. Na nova aliança não é mais por força nem por violência. É de coração. Você e eu temos que querer. Você e eu temos que crer. É isso que é preciso. Eu estava falando de Balaão e na Bíblia, Balaão não é um exemplo bom a se seguir, tá, gente? Tudo que você achar sobre Balaão, desde o livro de Números até o final da Bíblia, Balaão é citado até no livro de Apocalipse. É exemplo negativo. Balaão é que nem Judas. Ninguém quer colocar o nome no filho. Nunca conheci alguém chamado Judas. Claro, porque apesar de ser discípulo de Jesus, ele deu um péssimo exemplo no final da sua história. E o final da sua vida foi trágico. Pelo menos eu nunca conheci, talvez alguém, né? Enfim. E vou te recomendar, meu querido. Quando vier um piazão aí, na sequência aí, na linha, não coloca Balaão também não, porque não vai pegar bem. Escolhe outro nome, tá bom? Pode ser dentro da Bíblia, pode ser fora da Bíblia. Esse negócio de nome bíblico ser nome abençoado, isso daí é velha aliança, tá bem? Isso daí não tem nada a ver. Pega um nome que você gosta, desde que não seja um nome feio. Coloque lá na tua criança. Glória a Deus. Consagra teu filho, a tua filha ao Senhor. E vai ser bênção, vai ser uma coisa maravilhosa. Amém? Balaão, queridos, era teimoso. Por isso que ele não é um bom exemplo a ser seguido. Balaão, gente, era obstinado. Só que obstinado é no sentido negativo. Porque existe uma vertente que pode se entender obstinação como sendo alguém muito focado. Só que Balaão era obstinado, como a Bíblia diz, no sentido negativo, cabeça dura, coração inquebrantável para Deus. Balaão era aquele que só aprendia a lição quando a jumenta abria a boca para falar. Se Deus pegava ele de jeito, aí então ele estava atento. Balaão, meus queridos, é um mau exemplo de um coração dividido. Era um exemplo de alguém que, quando lhe convinha, ele era super crente. Fiel a Deus, espiritual, falava o nome de Deus na frente de todo mundo. Ele falou isso diante do rei Balaque. Eu vou fazer o que Deus me mandar fazer. Mentira, mentira. A história, a conduta dele mostra que era mentira. E em outro momento, o coração dividido dele se posta pelo lado daquilo que lhe convém. Daquilo que vai fazer com que a sua vontade se faça, se cumpra na sua vida. Balaão, portanto, também era um homem corrompido. Era alguém que usava o nome de Deus em benefício próprio. E queridos, queridas, eu sou pastor. Eu sou pregador do Evangelho. Eu discipulo pessoas no caminho de Jesus Cristo. Mas eu tenho que reconhecer que pelo mundo afora aí existem muitos falsos profetas, falsos pastores, que são corruptos porque usam o nome de Deus diante das pessoas apenas para se promover. Hoje de manhã foi falado um pouco sobre isso no culto da palavra, ministrado pela Vida do Gentil. Pessoas que usam o nome de Deus para ajudar as pessoas, mas para que no final as pessoas os ajudem. Para ganhar fama, para ganhar poder, para se promoverem, para terem mais bens. Infelizmente é verdade. Portanto, meus queridos, é uma necessidade que você e eu, a gente conheça a Jesus Cristo direto na fonte. Porque somente conhecendo a Jesus Cristo direto na fonte, pessoalmente, sem intermediários, é que assim nós teremos condições de discernir. Esse homem fala de Deus de verdade. Esta pessoa não fala de Deus de verdade. Porque o próprio Espírito vai nos mostrar. As pessoas, o que a Bíblia diz, aqueles que são espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. Quantas vezes
a gente se parece com Balaão. Quantas vezes Deus já está falando e a gente se faz de surdo, porque a gente quer que Ele fale outra coisa para a gente. A gente quer que Deus fale outras palavras para a gente. Às vezes a gente ora querendo que Deus abençoe o que é inabençoável. Essa palavra é por minha conta. Impossível de ser abençoado. Mas a gente insiste, a gente ora. Quantas vezes, meus queridos, a gente se vê falando e agindo com base naquilo que o povo diz. Sabe aquelas conversinhas, aquela sabedoria de bancada de boteco? Aquela sabedoria de conversa de ponto de ônibus? Sabe? Quando as pessoas mal conhecem da nossa vida e ficam dando palpites. Na verdade você deveria fazer isso. Na verdade você tinha que enfiar a mão na cara daquela pessoa. Na verdade você tem que ignorar as pessoas. Deseja que os outros morram, que você fique bem. E aquilo entra. Porque aquilo agrada algumas vezes o que a gente quer. E aí a gente prefere dar ouvidos a esta voz do que aquilo que a palavra de Deus fala. E a gente começa a entrar em conflito. Eu já tive essa experiência, meus irmãos. Eu já tive essa experiência, já compartilhei aqui. Como pastor, todas as vezes que eu sento diante de uma ovelha para conversar, aconselhar, e a gente sempre conversa sobre qualquer coisa, todas as coisas, vida financeira, relacionamento, carreira, enfim. O meu compromisso é de dar qualquer conselho baseado na palavra de Deus. E eu já tive algumas vezes que lidar com situações em que eu tive que falar: meu querido, minha querida, o que eu estou dizendo para você não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz a respeito desta situação. E algumas vezes eu tive que engolir uma resposta tipo assim: mas a Bíblia diz, mas eu não gosto, eu não concordo com o que a Bíblia diz. Não concordo com o que a Bíblia diz, eu vou fazer o quê? Eu vou orar pela tua vida, meu querido. Se a gente veio conversar, e eu estou dizendo que o meu compromisso é em transmitir a verdade de Deus, e se você não concordar com a verdade de Deus, a gente não vai chegar no mesmo ponto, a gente não vai caminhar na mesma direção. E às vezes, queridos, não tem nem o pastor na história. Nós fazemos isso com Deus diretamente. A gente lê a Bíblia, você lê, o que Deus disse? Deus disse isso. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer outra coisa. Quantas vezes, meus queridos, a gente quer fazer a vontade de Deus? E se perguntasse aqui, quantos aqui querem viver a vontade de Deus? Eu acredito que a maioria, se não todos, levantaria a mão. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas desde que a vontade de Deus seja feita do seu jeito. Que não precise de esforço, que não precise de despesa, fazer despesa por isso, que não precise sair do lugar onde eu estou, desde que eu não precise sair para ir ao encontro das pessoas. Se as pessoas vierem até mim, tudo bem, eu farei a vontade de Deus. Mas se eu tiver que ir ao encontro das pessoas, eu já não sei se eu vou fazer essa vontade, colocando condições para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus, quando Ele chama as pessoas para seguirem a Ele, Ele diz: se você quer vir após mim, então o que você deve fazer é: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e então siga-me. Ajudar o próximo, meus queridos. Quando às vezes queremos fazer a vontade de Deus ajudando o próximo, mas a gente entra num dilema. Porque às vezes a gente pensa na ajuda, mas a gente quer ajudar as pessoas, os necessitados que surgem diante de nós, no fundo, para a gente não ficar com a consciência pesada. Ou no fundo, para a gente não levar um puxão de orelha. Nossa, você não ajudou uma pessoa necessitada. Aí a gente ajuda, mas o coração não quer ajudar. Quando a vontade de Deus é que nós deveríamos estar dispostos a sair do nosso conforto para servir ao nosso próximo, amá-lo como a nós mesmos. Amar como a nós mesmos tem a ver também, meus queridos, com a gente se colocar no lugar. Jesus falou isso: tudo aquilo que você quer que lhes façam,
fazei vós também. Então, para ajudarmos o próximo, uma pessoa necessitada, de uma maneira que agrada a Deus de verdade, é fazer isso de coração. É fazer isso entendendo, meus queridos, que aquela pessoa, ela é amada por Deus igual eu. Que Jesus morreu por aquela pessoa assim como morreu por mim. Que talvez a diferença, talvez entre o momento que você vive e o que aquela pessoa vive, é porque você já provou da graça de Jesus Cristo ainda e aquela pessoa não. Uma coisa que vira uma polêmica quando se fala da igreja, quando se vai falar de dinheiro na igreja. Eu não tenho problema de falar nisso. Eu sei da minha conduta, eu sei da conduta da nossa igreja. Já houve vezes que nós rejeitamos ofertas aqui, porque nós percebemos que aquela oferta ela tinha uma segunda intenção. Ah, mas a igreja não está precisando de recursos para ajudar a realizar a obra? Sim, nós precisamos, mas nós já temos a provisão. A gente não quer fazer conchavo com ninguém. Já rejeitamos. Pegamos e falamos, olha, muito obrigado, Deus abençoe, mas nessas condições nós agradecemos. O Senhor é o provedor dessa igreja. E às vezes a gente fica nesse impasse. Lembra-se daquela situação que eu falei? A gente fica retardando, a gente fica sendo lento em responder, esperando que Deus mude de ideia. E às vezes a gente fica com o braço cruzado pensando, eu não vou dar dinheiro para a igreja, eu não sei o que fazem com esse dinheiro. Vai que eu dou dinheiro para a igreja e falta, mas a Bíblia diz que o dízimo não é nosso. O devolver o dízimo, olha só, devolver o dízimo, não é dar o dízimo, você não está pagando para Deus. Tudo que você e eu temos é de Deus, a fonte é a mesma. E através do dízimo, ele não está querendo que você pague a ninguém, ou que você ajude a ninguém, você só está devolvendo para que os propósitos dele se cumpram por meio destes recursos. E aí às vezes a gente pode ficar com o coração dividido, assim como o Balaão, pensar, nossa, mas vai que eu dou dinheiro na igreja, e vai que no dia de amanhã falta, ou eu precise. Nossa, mas eu estava pensando em comprar uma roupa melhor, mas se eu der o dinheiro na igreja, eu não vou conseguir comprar essa roupa melhor. Mas eu estava a fim de fazer uma festinha aqui em casa, mas se eu der o dinheiro na igreja, eu não vou ter esse dinheiro para fazer essa festinha, sei lá o que for. Ou a preocupação pode faltar no dia de amanhã para alguma necessidade. Quando, meus queridos, se nós não estivermos chegando ao ponto de estar conversando com jumenta nas nossas vidas, a gente vai entender que o dízimo é a forma de nós honrarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas finanças. Ministério, a mesma coisa. Muitas vezes pessoas se levantam dizendo, eu quero que Deus me use grandemente, mas não entendem qual é a origem, qual é a essência da palavra ministério. As pessoas entendem ministério como cargo de status dentro da igreja. Mas sabe qual que é o significado da palavra ministério, meu querido? O significado da palavra ministério é servir. E tem muitas pessoas que querem cargo, que querem status, que querem microfone. Mas elas não entendem que o verdadeiro ministro é aquele que começa sendo fiel no pouco. É aquele que entende que Deus está trabalhando na sua vida desde as pequenas coisas. E a promessa da palavra de Deus é: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Porque se ele for fiel no pouco, ele será fiel no muito também. Mas a gente não quer ser fiel no pouco. A gente não quer lavar os pés das pessoas. A gente acha que é muito pouco o servir simples, os serviços que são considerados, entre aspas, simples às pessoas. Não, a gente quer as coisas maiores. A gente quer pegar os tubarões do ministério, enfim. E não entende que o Senhor nos prepara para o ministério quando nós começamos no pouco, muitas vezes até exercendo um ministério onde ninguém está vendo. Onde ninguém está tirando foto, onde ninguém está filmando,
onde não tem ninguém para aplaudir e falar, você é uma bênção. Mas a pessoa ainda assim está convicta lá, porque ela sabe, ninguém está me vendo aqui na terra, mas eu sei que Deus está me vendo. Nós não podemos permitir que um coração, segundo Balaão, faça com que a gente se perca nos nossos ministérios também. A gente escolhe o que quer exercer de ministério e o que não quer. Já aconteceu isso comigo também. Pessoas chegarem para mim e falarem, pastor, eu sou uma bênção aqui, eu tenho experiência nisso. Então, que ministérios que o Senhor pode dar para mim aí na igreja? Você está de brincadeira, meu querido. Pastor não dá ministério para ninguém. Quem levanta as pessoas é o Espírito Santo de Deus. E o que coloca pessoas em qualquer lugar é o testemunho, é a vida, é a autoridade de quem tem vida na presença de Deus. Não é a opinião do pastor. Isso é uma coisa, gente, que de vez em quando acontece dentro da igreja. Não só, qualquer igreja eu estou falando. Quando as pessoas chegam e falam, mas o pastor gostou que fez aquilo. Então ele quer que continue fazendo aquilo. O pastor não gosta que faça desse jeito. Meus queridos, não se trata do pastor gostar ou de não gostar. A igreja não é minha. Eu sou ministro. E se eu entendo que é ministério, eu não estou aqui para mandar em ninguém. Eu não estou aqui para colocar a minha vontade dentro dessa igreja. Eu estou aqui para lavar os seus pés e glorificar a Jesus Cristo. Para que isso não venha corromper também o meu coração. Meus queridos, às vezes, a gente tem essa situação de o nosso coração estar dividido. A gente se parecendo com Balaão, até mesmo sobre a nossa vida espiritual e a salvação. A gente quer ser cheio da presença de Deus. A gente deseja, a gente vai no culto pensando, hoje o culto vai acontecer alguma coisa lá, que os meus olhos vão fechar e quando eu abrir de novo os meus olhos, eu vou estar no céu. Eu queria pecar e vai sumir a vontade de pecar. Enfim. Só que não medita na palavra de Deus. Não ora. Não jejua. Não enche a sua boca de louvores, ou às vezes até o celular. O celular se torcer. Às vezes os celulares de alguns de nós se torcer. É coisa para torcer já direto com a tampa do lixo aberta, assim. Pouquíssima coisa que presta lá dentro. E com relação à salvação, então, quem aqui quer ser filho de Deus? Aí um monte de gente vai levantar a mão. Ok. Então o que você precisa fazer é se converter a Jesus Cristo. Entregue a sua vida sem reservas a Jesus Cristo. Mas como é que é esse negócio? Entregar tudo? Mudar de vida com Jesus? Ele vai passar a ser a sua vida. E tem outra coisa. Case-se com Jesus, dando o seu testemunho pelo batismo. Não, mas eu não gosto de água na frente das pessoas assim. Esse negócio de me batizar, dá para ficar sem? Não dá. Mas pastor, aí você está estreitando. Não sou eu que estou estreitando. É o próprio Jesus que está dizendo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, verso 15. Quer ser salvo, quer ser filho de Deus, mas não quer se converter a Jesus Cristo. Não quer dar o passo do testemunho do batismo. Não quer deixar Jesus transformar a sua vida. Quer ser filho de Deus, mas quer ser a mesma pessoa que vivia antes. Não morre na cruz, não quer morrer com Jesus Cristo. É o coração de Balaão, às vezes, tomando conta do nosso ser. Meus irmãos, nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos perceber isso. Que muitas vezes essa situação, esse estado de vida está rodeando a gente. E a gente acha que está tudo certo. A gente só está passando por umas crisezinhas. Mas no geral está tudo certo com a minha vida. Está tudo em ordem. Não tem nada de errado. Eu me lembro do que diz a palavra de Deus no Salmo 51, versículo 7. Um sacrifício agradável a Deus. Sabe o que é? Sabe o que é sacrifício que a gente deve dedicar, que agrada a Deus? Uma coisa que você faz que vai agradar a Deus?
Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado. E o Salmo 51, verso 7 termina dizendo: porque um coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeitará. Meus queridos, Jesus, Ele não tem prosélitos. Ele não tem frequentadores de culto. Jesus, em Mateus capítulo 28, Ele disse: no mundo vão e façam discípulos. Jesus só tem discípulos dentro da sua igreja. E discípulo, meu querido, minha querida, tem um coração ensinável diante de Deus. É o que disse o Salmo 51. É a mesma coisa que Jesus procura formar na terra. Uma família de discípulos, filhos e filhas de Deus, que tem um coração ensinável. Não é aquele tipo de pessoa que quando é ensinada já tem uma contra-resposta, já tem uma réplica para devolver, para rebater o ensino. Mas é uma pessoa que está com o coração quebrantado. Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Mexe na minha vida. Molda a minha mente e o meu coração. Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu sei que a tua vontade é e sempre será o melhor para mim. Isso é uma marca de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus é uma pessoa que é espiritual. Ou seja, quando ouve a voz do Espírito Santo, e quando eu digo ouvir a voz, às vezes a voz do Espírito Santo ela sopra como algo muito forte no coração, ou um pensamento muito forte, que você não sabe de onde vem, mas você sente que aquela voz é especial, você percebe que é algo de Deus sendo falado dentro de você. Uma pessoa que é uma discípula de Cristo verdadeiramente, ela é espiritual. E eu me lembro o que diz a carta aos Gálatas, no capítulo 5, vai dizer: digo, porém, vivam no Espírito, e só assim vocês de modo algum farão as vontades da carne, ou se corromperão para os apetites, para as tentações da natureza humana de vocês. A única maneira de resistir às tentações, de estar preparado para resistir às tentações, é viver no Espírito. E ainda no capítulo 5, ele vai dizer: se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Algumas vezes nós vamos caminhando, e uma pessoa que vive na presença de Deus, ela ouve Deus falar com ela. Pode ter certeza disso. Se você busca Deus, você vai ouvir Deus falar com você, não tenha dúvidas disso. E aí às vezes Deus fala, e o Espírito começa a direcionar a nossa vida. Ele gera convicções no nosso coração, que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas a gente sabe que tem algo forte no nosso coração e a gente percebe de alguma forma que é Deus direcionando a nossa vida. Mas aí na hora de agir a gente resiste, a gente reluta. A gente se vê lutando contra. Meus queridos, o Espírito Santo, ele só faz uma coisa dentro de nós. Ele trabalha para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E Ele nunca vai trabalhar nas nossas vidas para nos favorecer, nos abençoar, para nós sermos, para nós vivermos de uma forma que seja diferente da maneira como Jesus é. Eu digo não Jesus era, como Jesus é, porque Ele está vivo. Ele está vivo aqui neste lugar. Ser espiritual. Meus irmãos, algumas vezes as pessoas elas estão orando pela gente, mas elas muitas vezes oram pela gente como a última tentativa. Misericórdia.
Talvez você já tenha chegado em algum momento na tua vida nessa fase. Talvez você esteja nesse momento na sua vida, da sua vida. Onde tem pessoas que estão orando como a última chance. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que falar para Deus, a não ser pedir a Deus: Pai, faz a jumenta falar, Pai. Porque aquele coração está duro. Porque aquela mente não é ensinável. Porque aquela pessoa, ela só quer fazer do jeito dela. Porque aquela pessoa quer tudo do Senhor, mas ela não quer fazer aquilo que o Senhor direcionou a gente a fazer. A sua vontade e a sua verdade. Pai, faz a jumenta falar com ele. Pai, faz a jumenta falar com ela. Faz com que ela perceba a tristeza do que é caminhar fora da vontade de Deus. Do que é construir uma vida na direção contrária da vontade de Deus. Meus queridos, quantas vezes Deus ainda vai ter que falar com você para que você possa crer e obedecer? A palavra de Deus faz 2 alertas em relação ao Espírito Santo muito delicados. E eu digo delicados porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa muito delicada. Um dia desse eu ouvi um testemunho verdadeiríssimo, quando diz assim: os demônios, as hostes das trevas, eles não pedem licença para entrar na nossa vida e dominar a nossa vida fazendo o jogo sujo do inferno. Basta abrir uma brecha, eles se instalam nas nossas vidas como parasitas e trabalham como um ladrão para roubar, para matar, para destruir. A glória do diabo é destruir, é perverter tudo aquilo que Deus fez bom e para a glória dele nas nossas vidas. Não precisa pedir para um demônio entrar na sua vida. Basta você dar lugar. Basta você sair da verdade de Deus. Basta você sair da vontade de Deus. Basta você ficar teimando, insistindo em falar com jumenta. Porque a palavra de Deus vai dizer: não entristeça o Espírito Santo no seu coração, com o qual você foi selado. E pior ainda, não extinga o Espírito Santo dentro de você. A palavra de Deus diz. Ou seja, não se veja lutando contra o Espírito Santo, mandando o Espírito Santo calar a boca dentro do seu coração, para que você possa ouvir as outras vozes que você quer ouvir. Você estaria fazendo um terrível mal contra a sua própria vida. Quantas vezes, meus queridos, a gente vai ter que ser ensinado nas mesmas lições, depois de dar cabeçadas nas mesmas situações, depois de tropeçar nos mesmos erros, nas mesmas falhas, para que a gente possa aprender. Nós vamos ter que repetir 5 vezes, nós vamos ter que repetir 10 vezes, nós vamos ter que virar uma geração na nossa vida, 10 anos, 20 anos, misericórdia. Quantas vezes a gente vai ter que entrar em situações de estar falando com jumenta, crise de frustração, crise existencial. Eu acho que está tudo errado na minha vida, eu acho que eu não devia existir. Aí começa a ter pensamento de morte. Talvez seria melhor que eu morresse, ia ser um alívio tanto para mim quanto para todos que estão à minha volta. Quantas vezes a gente vai ter que se ver enredado em crises de fé? Será que Deus existe? Ele não olha para mim? Não acontece nada de Deus na minha vida? Tem alguma coisa de errado comigo? Tudo dá certo na vida de todo mundo, menos na minha. Quantas vezes nós vamos ter que passar por situações como essa? Muitas vezes por causa da nossa lentidão em fazer a vontade de Deus. Meus queridos, uma vez eu tive uma experiência com Deus, de secreto com Ele. Foi algo muito forte, eu fui poderosamente tocado pelo Espírito Santo. E Deus abriu os meus olhos
para me mostrar exatamente o que Ele quer que eu faça pelo resto da minha vida. E eu não vou negar, eu não vou aqui me apresentar a você como o crente infalível que não tem crises, porque naquele momento em que o Espírito Santo abriu os meus olhos para me mostrar o que Deus queria que eu fizesse pelo resto da minha vida, aquilo bateu um pouco de medo e de receio no meu coração. E sabe qual foi? Uma coisa que muitas vezes acontece com a gente: batalha na mente a respeito do dia de amanhã. Mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu devo fazer isso mesmo? E se não der certo? E se eu sair prejudicado? Até que teve uma vez, naquele mesmo momento que o Espírito Santo tocou, essa vez eu ouvi, audivelmente, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim, algo mais ou menos assim. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas eu me lembro o que ele falou. Ele disse: sou eu que estou falando com você, André. Quantas vezes eu vou ter que dizer para você a mesma coisa? E aí eu entendi que eu estava querendo lutar contra Deus, porque eu estava colocando a minha insegurança contra a segurança do Espírito de Deus. E naquele momento eu dei um dos passos de fé mais desafiadores em toda a minha vida. E eu tenho uma frase que eu guardo para mim, e eu falo isso direto. Muitos dias quando eu estou orando, eu repito essa frase para Deus. E essa frase que eu digo para Deus em fé, por várias e várias vezes na minha vida é: Pai, eu já tomei uma decisão. Eu não tenho plano B na minha vida. Se essa é a tua vontade, eu vou crer na tua vontade. Seja feita a tua vontade. E Pai, eu conto com a tua graça sobre a minha vida, porque eu vou me arriscar a crer que se eu buscar a tua vontade, o Senhor será fiel e me dará graça, para que na tua vontade eu dê passos firmes na minha vida até o último dia nesta terra. E meus irmãos, isso se tornou a minha frase. Algumas vezes, quando eu me vejo abalado, eu fiz uma aliança já com Jesus. Pai, eu não tenho plano B, Pai. O que o Senhor tem para mim, Pai, é o que eu vou crer. Eu vou crer não na minha capacidade, mas que o Senhor é fiel para cumprir a tua vontade em minha vida. Pai, eu não tenho plano B, Pai. O plano A, a tua vontade, tem que dar certo, porque eu não vou arriscar colocar um botão vermelho do meu lado. Vai que a vontade de Deus não dá certo, pelo menos eu tenho um plano B de segurança onde eu possa correr. Eu não vou fazer isso, porque eu posso me ver falando com jumenta na minha vida. Eu quero convidar você nesse momento. Você pode ficar em pé? Eu quero pedir a você ficar em pé, mas fechar os seus olhos. Nós vamos orar.